Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Vamos estar orando a Deus para que possamos começar mais uma de nossas aulas, né, de teologia. Hoje, nosso professor, pastor Hélio Júnior, vai estar tratando o assunto, como foi iniciado, mas foi feito um apanhado geral com o pastor Altenar, e hoje nós vamos já esmiuçar capítulo a capítulo, ponto a ponto, para que possa haver uma compreensão melhor do assunto que estamos estudando. Vamos orar então, porque o tempo passa e não temos tanto tempo assim para a aula, né? Hoje vai ser bem resumido, mas eu creio que vai ter um bom aproveitamento para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, em Tua presença nós nos colocamos, pedindo a orientação do Seu Espírito, a direção do Seu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, tratar assuntos acerca do estudo, Senhor, da Tua pessoa, os assuntos teológicos, Senhor. Hoje trataremos, Senhor, ó Deus, o tema do Seu Espírito Santo, que o Senhor possa guiar o Teu Filho, orientar o Teu Filho, usar o Teu Filho, Senhor, na ministração desta aula, e que aqueles que estão acompanhando possam ter um bom aproveitamento, adquirir, Senhor, e armazenar um bom conhecimento desta aula, Senhor, e desse tema que estamos estudando. Em nome de Jesus, colocamos em Suas mãos e pedimos a Deus a Tua graça e a direção do Seu Espírito em todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Segue, então, a coordenação, pastor Hélio Júnior, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Fábio aí, acompanhando nossas aulas. Queremos, então, já foi dito pelo nosso pastor, para dar início à nossa matéria, né? Pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Vale, né, recordar e lembrar aos irmãos da importância deste precioso assunto, ao qual nós vamos abordar agora. Haja vista um grande número, né, crescente, principalmente no meio neopentecostal, sobre o Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo, que tem sido, podemos dizer assim, banalizada a ação do Espírito Santo, né? Muitos têm confundido a ação do Espírito Santo, muita meninice acontecendo no meio principalmente neopentecostal. Então, um curso básico como esse vai nos abrir, né, a mente para entendermos de fato quem é a pessoa do Espírito Santo, a sua ação e demais coisas que vamos decorrer a partir deste momento. Vale lembrar também que neste volume, né, os irmãos que estão com o módulo aí em mãos podem até acompanhar. A introdução vai dizer a respeito do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo, que é por meio do Espírito Santo, né, os fiéis eles recebem a luz aí das Escrituras, vem a salvação, é o agente da salvação através do Espírito Santo, conforme Romanos 8:9 ali vai dizer a respeito do Espírito Santo. Sem o Espírito, nossa religião é vazia, e não teríamos certeza nenhuma de nossa salvação. Então, vamos já, de forma mais prática aí, tentar passar algumas informações. Vamos até usar aqui o nosso quadro para algumas informações a respeito da nossa matéria. Hoje, está meio apagado aí para os irmãos. Não vai dar para ler ali. Isso, bem apagado. Então, nós pegamos um pincel melhor, mas justamente o nome de pneumatologia. Nós vamos já ver que o nosso primeiro tópico aí vai falar sobre a terminologia que é abordada para este assunto. São dois termos, né? Duas terminologias. A mais aceita e que nós vamos usar é a pneumatologia. Temos a paracletologia, que vai trazer um aspecto, então, um atributo do Espírito Santo, por isso não é tanto usado. Já visto aqui o Paracletos ali, o próprio livro aí vocês podem ler, já leram, né? Mas podem, no decorrer da semana, aí estar lendo. Vai trazer um atributo, né? Uma ação do Espírito Santo, que é o Consolador, que é o advogado,
Então, é uma função do Espírito Santo. Por isso, o termo paracletologia, ele não é tão utilizado no meio teológico. Nós usamos, né, o termo pneumatologia, que aí pega a respeito de toda a pessoa do Espírito Santo. Não fica condicionado, né, o nome, a terminologia pneumatologia, ela não condiciona apenas a um determinado ofício, a um determinado serviço do Espírito Santo, mas na totalidade da pessoa do Espírito Santo. Então, se dá o termo, né, paracletologia, não usamos, pneumatologia é o que nós vamos estar usando e é o tema do nosso livro. Nós devemos entender as várias ações do Espírito Santo no decorrer da história. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nós vemos já no primeiro capítulo aparecendo já a ação, né, do Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela nos deixa claro. Nós vamos até ler aí para ficar mais claro. Gênesis capítulo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós cremos, temos a plena certeza de que o Espírito Santo é Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Nós, como evangélicos, já temos ouvido muitas vezes, né? Muitas das vezes também muitos não compreendem, mas o Espírito Santo, ele é Deus. Então, temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma das coisas também que já tem mudado bastante é a forma, né? Uma oratória falada a respeito da pessoa de Deus. Usava-se muito os termos, né, da primeira pessoa da Trindade, do Deus Pai, né? Primeira pessoa, segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, em referência à pessoa do Espírito Santo. E nessa nomenclatura, falando dessa forma, ficou meio confuso a questão do entendimento, né, dos nossos membros, dos irmãos que ouviam esta palavra, e até mesmo de algumas lideranças, colocaram, então, de forma como se fosse hierarquia, né, o poder de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, muitos tinham esta mentalidade de que Deus ele está acima, depois vem Jesus como Filho, depois a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, né, inferior a Deus, inferior a Jesus, que é a terceira pessoa da Trindade. E hoje nós evitamos, né, esse tipo de fala, não é indicado nós falarmos esse tipo de coisa justamente para não se criar, né, uma filosofia, um pensamento de que o Espírito Santo seja menos Deus do que Deus. Nós sabemos que é um só Deus, é uma só divindade que subsiste em três pessoas. Então, todas elas com o mesmo poderio, todas elas com a mesma capacidade, sem debilidade, sem necessidade alguma, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Nós sabemos dessa importante matéria, né? Precisamos estudar essa matéria, porque, como já dissemos, ela tem sido uma das matérias, um dos temas mais, eu creio que, distorcidos, né? Principalmente em nosso meio, e eu falo no nosso meio evangélico, por falta justamente do conhecimento de quem é o Espírito Santo. Então, por muitos não conhecer a pessoa do Espírito Santo, acabam sendo levados, né, por heresias, por falsas doutrinas, falsos mestres, que têm ensinado por aí que o Espírito Santo não é Deus, é uma força que emana de Deus. Então, nós vamos aprender nesse módulo que o Espírito Santo, de fato, ele é Deus. As terminologias já tratamos aqui, as duas terminologias que vamos usar para refrescar aí a memória dos irmãos, é a pneumatologia. Então, pneumatologia, ela vem trazer, né, uma abrangência maior a respeito da pessoa do Espírito Santo. Paracletologia, como falamos, ele vai trazer mais uma característica do Espírito Santo, um serviço específico, que é o Consolador. Ele é o Consolador amado, mas ele é muito mais, né, do que só Consolador. Nós temos também no nosso módulo aí, no nosso livro,
justamente mostrando sobre a divindade do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo ele é Deus. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então nós temos que ter essa compreensão. Isso, creio que para nós aqui, Fábio, aqui, o irmão Wagner, os irmãos ali em Cianorte também, se tiverem alguma colocação aí, vamos tentar de alguma forma nos comunicar. Se tiver alguma dúvida, podem mandar. O Fábio também, qualquer coisa pode falar, vai ser bem-vindo o comentário. O Wagner também. Então, assim, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é Deus. E há vários versículos que mostram a respeito da divindade do Espírito Santo. Um que já falamos foi na criação. O Espírito Santo, ele também foi o agente da criação. E ele, juntamente com o Pai, com o Filho, né, com Deus Pai e Deus Filho, eles são, então, formam os agentes, né, da criação. Nós sabemos que por ele, pelo Espírito Santo, nós recebemos, né, a luz das Escrituras. O Espírito Santo é quem abre a nossa mente para compreender a palavra de Deus, e isso faz toda a diferença. Haja vista que pode pegar o homem mais intelectual que haja no mundo, se ele não tiver a luz do Espírito Santo para compreender as coisas de Deus, ele é apenas uma mente brilhante, mas sem sabedoria nenhuma. Muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ele vai dizer que quando nós oramos a Deus, nós devemos interceder, pedir sabedoria que vem da parte do Senhor. Então, tudo isso faz parte do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, que é aquele que abre a Escritura, a luz da Escritura em nossa mente e nos faz compreender as questões, né, que vêm da parte de Deus. Como Deus, ele é o próprio Deus, né? A essência, ele é o próprio Deus, o Espírito Santo, ele é Deus. Então, ele faz ele tem, na realidade, esse comprometimento conosco de se tornar em nós o nosso ajudador para compreender tais coisas. Se deixasse pela nossa própria capacidade, seria impossível nós compreender as coisas celestiais. Até porque leríamos, né, até mesmo a palavra de Deus, como ela tem acesso a todos os homens, mas quando olhamos para a realidade em que vivemos, apenas alguns recebem da parte do Espírito Santo essa luz para compreender, né? Muitos vêm, mas parecem cegos quando se diz respeito à questão do Espírito Santo, não compreendendo a palavra de Deus. Mas graças a Deus, aprove ao Senhor, através de Jesus Cristo na cruz, que o Espírito Santo ele fosse enviado para nós, ele habitando dentro de nós, e hoje nós temos esse livre acesso ao Pai e podemos compreender as coisas do Espírito Santo. Então, fica claro na palavra do Senhor, e tem várias, né, referências ao Espírito Santo, há várias referências ao Espírito Santo, intercambiáveis com referência a Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para espírito, né, ela vem trazer um significado de vento, respiração, e aparece 376 vezes. Foi traduzido 100 vezes como Espírito de Deus, Espírito de Jafé, Teu Espírito e Espírito Santo. Aí nós temos, né, vimos ali no primeiro módulo de bibliologia, a Septuaginta, né, a versão grega dos 70, traduziu pela palavra pneuma, que é justamente a terminologia que nós colocamos aí, né? Pneumatologia, pneuma, que vem trazer uma questão de sopro, de fôlego, de ar, e logia, que vai trazer uma questão de estudo. Então, nós vimos na criação que quando o homem ele recebe esse sopro de vida, esse fôlego de vida, ele recebe o Espírito, né, vindo da parte de Deus. Então, a divindade do Espírito Santo, ela é notória em toda a palavra de Deus. Nós vemos tantos atributos, como estudamos também na lição passada, a respeito da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus, e nós vimos que há alguns atributos incomunicáveis, que fazem parte somente da parte de Deus. Então, atributos incomunicáveis, temos vários atributos incomunicáveis da parte de Deus. Vamos ver se nós conseguimos colocar aqui. Eu acho que talvez um dos mais conhecidos aí seja aqueles três, né?
Onipotência. Isso aqui não vai dar certo. A onipotência, onisciência, onipresença, esses são os mais conhecidos, né, do modo geral da igreja. Então, esses são atributos, isso aqui só pertence a Deus. A onipotência só pertence ao Senhor, a onipresença só pertence a Deus. Então, quando falamos de Deus, nós estamos falando, nesta lição, do Deus Espírito Santo. Então, o Deus Espírito Santo é onipotente, é onipresente, é onisciente. São atributos que mostram que, de fato, o Espírito Santo, ele é Deus, é da mesma divindade que Deus. Então, é impossível. O homem, quando coloca o Espírito Santo abaixo de Deus, ele está criando uma heresia, né? uma falácia. Então, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele faz parte, então, da Trindade, sendo Deus também. Tem outros atributos que são incomunicáveis, e nós vamos ver também que o próprio Espírito Santo, ele é eterno, Hebreus 9,14. Temos aí no livro dos Irmãos, vou ver aqui se eu tenho a página. Eu tenho a página aqui, mas vai estar a respeito dos atributos, e ele vai trazer, na próxima lição a gente consegue passar aí na tela para os irmãos. Os irmãos que têm o módulo aí podem observar justamente esse paralelo aí, mostrando essa similaridade a respeito da capacidade do Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo, justamente mostrando que ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm estes mesmos atributos, né, que são atributos incomunicáveis, só pertence a Deus, ninguém mais tem, nenhum ser criado, nem o homem, nem os anjos, nenhum ser criado tem, a não ser a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, ele é fonte de eternidade, ele é inspirador, a inspiração dos profetas, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Nós temos também agora, vamos seguir aí o nosso cronograma aí da nossa revista, que é as definições, né? Definição do termo, que nós já tratamos. O Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Isso é interessante. O Espírito Santo, ele aparece, e vimos em Gênesis, ele aparece na criação. Na criação do mundo, o Espírito Santo, ele aparece. Página 13 aí, tem esse conteúdo aí para os irmãos. O Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. É interessante observarmos que a ação do Espírito Santo, ela se dá no decorrer de toda a Bíblia. Fica mais evidente, para uma maior compreensão, é claro, a partir do Novo Testamento, após Jesus Cristo ele morrer, ressuscitar, ele enviar este Consolador, o Espírito Santo. Mas nós vemos a ação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Coloquei o Júlio aí, o pastor Júlio adicionou, já entrei. Desde o Antigo Testamento nós vemos a ação bendita do Espírito Santo, como agente, então, da criação. Ao abrir a Bíblia, né, já vai ficar evidente aí a ação do Espírito Santo na criação, Gênesis 1:1 e 1:2. Então, nós vamos ver também que o autor, né, da nossa lição, ele vai trazer uma alusão a respeito do Espírito Santo que cria, e também eles vão recriar, né, o mundo. Haja vista que quando Deus faz o mundo, há um intervalo de tempo, isso aí é para uma outra matéria, de Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2, há um hiato aí, há um tempo indefinido, alguns acreditam ser milhões de anos, milhares de anos, que vai ser o intervalo em que Lúcifer ele é expulso, né, o diabo, o nosso adversário, ele é expulso dos céus aí, então há o caos na terra, e aí o nosso Deus ele vem com o Espírito Santo, com o próprio Filho, então eles recriam a terra, eles vêm trazer novamente
uma criação, então mundo vegetal, mundo animal, aquático, terrestre e, por fim, o homem. Então, nós vemos a ação do Espírito Santo na criação. Então, o Espírito Santo, ele já agia no Antigo Testamento como o Criador. O Espírito Santo aparece também na criação do homem. Quando Deus ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, fica claro, né? Fica evidente que o Espírito Santo, já na criação, ele já estava presente. Isso aqui eu acho que fica fácil para nós, né, que cremos no Senhor, entendermos que, de fato, o Espírito Santo ele é Deus, e já na criação ele aparece sendo Deus. Quando o próprio Deus ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem, em referência, em alusão à pessoa de Jesus, à pessoa do Espírito Santo, dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o Espírito Santo, ele participa da criação do homem. O Espírito Santo, ele participa da criação do homem. E o Espírito Santo nas pessoas. Quando nós falamos do Antigo Testamento, nós temos que ressaltar aí que o Espírito Santo, ele não agia como age nos nossos dias. Nós vemos que são poucas pessoas que tiveram o privilégio de receber sobre eles a presença do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito de Jafé. Então, há vários termos aí que é tratado no Antigo Testamento sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós temos um caso específico, e eu creio que todos conhecem aí, que vai falar sobre a vida de José. Quando o próprio governador ali do Egito, eles vão questionar os homens, vão fazer uma indagação, e vai falar a respeito do irmão José, que foi vendido por seus irmãos, todos conhecemos, e ele faz essa indagação. Ele vai dizer, olha, aonde nós vamos encontrar um jovem, um varão como este, em que esteja sobre ele o Espírito de Deus? Então, é uma alusão da manifestação do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Então, o Espírito de Deus, ele estava sobre as pessoas, capacitando essas pessoas para uma obra específica. No nosso módulo aí, vai ter vários homens que receberam capacitação, sobre eles repousaram o Espírito Santo para uma determinada função específica. Quem se lembra do próprio Moisés, né, para libertar todo o povo de Deus do Egito, e repousou sobre ele o Espírito de Deus. Nós temos o caso de José, nós temos o caso quando o povo ainda ele não era governado pelos reis, eles eram governados por juízes. Frequentemente o Espírito Santo ele repousava, estava sobre eles, e capacitando para que eles governassem aquelas nações em determinados períodos. Então, é interessante nós observarmos que essa manifestação de Deus, né, do Deus Espírito Santo, já no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ele trazia uma capacitação sobrenatural aos homens. Ele trazia sem dúvida nenhuma, uma capacitação para fazer uma obra específica para que a obra do Senhor, né, para que o povo de Deus avançasse. O caso de José, o caso de Moisés, o caso de Juízes. Então, isso mostra que sobre eles, quando o Espírito de Deus estava sobre eles, eles eram impulsionados, eles recebiam de Deus autoridade para tomar decisões, para possuir terras, para o caso de Moisés aí, para estar na frente de todo este difícil povo. Então, o que nós temos que trazer para os nossos dias e entender que se antigamente o Espírito Santo estava sobre e eles faziam coisas extraordinárias, vale lembrar que no Novo Testamento agora, o Espírito Santo ele não está mais sobre nós, né? Ele está dentro de cada um de nós. Então, se estando sobre José teve uma capacidade tão grande de governar o povo naqueles 7 anos de fome e depois 7 anos de bonança, ele salva então aquela nação, né, conhecido também como o Zafenat Pané, o Salvador do mundo. Então, se sobre eles o Espírito Santo estava e eles tiveram essa capacitação de fazer coisas extraordinárias, o que será? Fica a pergunta aos nossos corações, né? Por que nós olhamos para os nossos dias e vemos que o Espírito Santo não está mais sobre nós, mas que ele está habitando agora dentro de cada um de nós? Então, se sobre os homens milagres aconteciam dentro de cada um de nós,
este mundo tem que ser abalado pelo poder do Evangelho. Quando lemos esse texto, e é isso que nos alegra, né? Quando estamos lendo a palavra, conhecendo mais de Deus, mais do Espírito Santo de Deus, isso faz, e vem do Espírito Santo, esse tipo de situação. Nós olharmos e reconhecermos que o Espírito Santo, o Deus que estava desde a criação, com o Pai, com o Filho, que foi o agente também da criação do homem, que estava no decorrer da história de Israel, no decorrer da história da igreja, acompanhando todo o processo, estava usando de forma esporádica, espontânea, algumas pessoas, mas que agora, e se cumpre isso no dia de Pentecostes, quando acaba-se a festa, né, os dias de Pentecostes, os crentes, né, os irmãos estavam reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu, né, um som como de um vento impetuoso, veemente, encheu todos que ali estavam. Então, o Espírito Santo agora está dentro de nós. Essa manifestação, essa descida do Espírito Santo se deu uma vez só, e já foi o suficiente, ele já está habitando dentro de nós. Muitas das vezes, algumas pessoas ainda cantam, né, para que o Espírito Santo desça, como no dia de Pentecostes, mas ele já desceu. O Espírito Santo já está habitando dentro de nós, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Basta fazermos, né, essa pergunta, essa indagação, o porquê nós não estamos realizando tantos sinais, né, tantas maravilhas não estamos vendo mais em nosso meio. O que será que aconteceu conosco? É o que tem que ficar registrado em nossos corações. Será que não devemos buscar mais, conhecer mais, dar mais lugar ao Espírito Santo para que ele possa agir em nosso meio? Esta é verdadeiramente a vontade do bendito Espírito Santo, o Consolador, o Deus que está entre nós. Então, nós temos aqui a ação do Espírito Santo ficando evidente no Velho Testamento, creio que ficou claro, né, que o Espírito Santo, ele agia no Antigo Testamento também, de forma esporádica, é claro, sobre determinadas pessoas para uma obra específica, capacitando de forma sobrenatural. É interessante isso, porque o Senhor, ele é soberano, ele cumpre com os seus propósitos. Ele então escolhe algumas pessoas e coloca sobre eles o Espírito Santo. Graças a Deus, nos dias de hoje, o Espírito Santo da verdade está dentro de cada um de nós. Nós então temos esta ação. Na página 18 aí, depois os irmãos acompanhem lá, fica claro, né? Ele vinha sobre alguém, o Espírito de Deus investiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, está lá em 2 Crônicas. Ele repousava sobre alguém, aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, e ele enchia alguém, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício. Olha só as manifestações, né? O Espírito Santo só derramando um pouquinho, enchendo um pouquinho esses homens, eles tiveram capacidades extraordinárias na construção até mesmo do tabernáculo, na construção da Arca da Aliança. Nós vemos também a ação do Espírito Santo capacitando esses homens, Bezalel, principalmente ali, para fazer a Arca da Aliança, o propiciatório, né, a tampa da Arca da Aliança. Então, o Espírito Santo, ele está disposto ainda a agir em nosso meio, basta nós darmos lugar ao Espírito Santo. A grande questão é que estamos fechando tanto as portas para as coisas espirituais que fica em segundo plano o Espírito Santo em nossa vida. E quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele é Deus, aí novamente vem a esperança, aí novamente nós precisamos recobrar o ânimo, se animar novamente e entender que o Espírito Santo, ele é Deus, o Espírito Santo, ele age ainda no meio da igreja. Nós temos no tópico 3 do nosso livro aí, vai falar sobre a divindade do Espírito Santo. Já até tratamos aí, tem a tabelinha aqui que eu falei para os irmãos, na página 25, que é justamente que nós tentamos marcar aqui, mas os irmãos, eu acho que não vão conseguir enxergar, que é os atributos de Deus. Nós vemos que o Espírito Santo,
ele também é dotado dos atributos. Logo, o Espírito Santo é Deus. Um dos atributos do Espírito Santo é a onipotência. Ele tem todo o poder, toda a potência, né? Todo o poder está nas mãos de Deus, está na mão do Espírito Santo. Nós vemos também que ele é onipresente, então ele está em todos os lugares. É um atributo que o ser criado não tem. O homem não tem esse poder, os anjos não têm esse poder, o diabo, né, os demônios, que são anjos caídos, também não têm esse poder de estarem em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um atributo incomunicável de Deus. E o Espírito Santo, por ser Deus, ele tem esse atributo. Então, é irrefutável, né? Não tem como alguém tentar questionar ou dizer que o Espírito Santo ele não é Deus, que ele é uma força, sendo que nós vemos nesta tabela aí, da página 25, trazendo várias referências. Nosso tempo aí não dá para discorrer, mas os irmãos leem depois, tem todas as referências aí, que vai trazer a respeito do Espírito Santo, que traz... consequente ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostrando que cada um deles possui esses atributos. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles possuem os atributos da onipresença, da onipotência, da onisciência, da capacidade de criar, e aqui já entra, né, uma forma aqui de não um atributo incomunicável, mas é algo que o Pai realizou, que o Filho realizou, que o Espírito Santo realizou. Vai trazer também sobre a eternidade, aí sim, entra num atributo incomunicável. A santidade, santificador, fonte de vida eterna, inspirador dos profetas e Deus. Nós vemos que o Espírito Santo é Deus, inspirou também os profetas. Os profetas, vale lembrar, que eram a boca de Deus, e por várias vezes o Espírito de Deus vinha sobre eles e eles profetizavam. Isso, eles profetizavam. Nós vemos que a função do profeta, então, era a boca de Deus para o povo. Ele ouvia de Deus e transmitia ao povo, diferente dos sacerdotes, que eram, então, aqueles que ouviam do povo e levavam até a Deus. Então, no Antigo Testamento, o Espírito ele foi sobre os profetas, para ouvir a Deus e passar para o povo. No Novo Testamento, o Espírito ele está dentro de nós e nós compreendemos a palavra que é a boca de Deus. Então, agora, o intercessor, o mediador, né, que nós temos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele envia o Espírito Santo e agora nós temos livre acesso até a Deus. Nós temos livre acesso até o Pai. Estávamos conversando aqui, né, justamente sobre uma das ações, né, do Espírito Santo, que é os dons, né, do Espírito Santo, que é o dom de cura, e tantos outros dons que o Espírito Santo ele tem para derramar, né, sobre a igreja, para o bom andamento do corpo de Cristo, e que possamos, né, receber de Deus, buscar em Deus, através do Espírito Santo, tais dons de cura, dons da palavra, dons de sabedoria, que são fundamentais, principalmente nos dias de hoje, em que fazemos parte da geração que tem mais conhecimento. A nossa geração é a geração, tem estudos aí, eu não sei como fizeram, né? Mas vamos dizer que uma criança hoje de 8 anos tem 1000 vezes mais informação do que o imperador Nero tinha na época. Então, assim, é claro que o advento aí da internet, tecnologia, informações aí chegando 24 horas por dia, atualizadas, né? E nós vemos, então, que por mais que tenhamos, né, acesso ao conhecimento, infelizmente, falta-nos ainda, né, pedir mais ao Senhor a sabedoria que vem do alto. Quando nós falamos no meio da igreja a respeito, temos isso num curso teológico, num culto de ensino, nós vemos que, infelizmente, parte da igreja negligencia o ensino da palavra de Deus, o ensino a respeito de Deus e Espírito Santo. E nós vemos, então, nesta conclusão, já que estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e cremos e sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, e uma pessoa ela se caracteriza não somente, né, por
ter um corpo, né? Não necessariamente por ter um corpo, nós vamos ver que ele é uma pessoa, porque o Espírito Santo fala, página 26, então vai trazer algumas atribuições a respeito do Espírito Santo, da sua personalidade. Ao atribuir personalidade, constata-se que ele não é uma energia impessoal. Nós vamos... benção aí. Deus abençoe aí, pastor Júlio, vai nos ajudando aí, pastor Júlio também, pastor experiente aí, nós estamos aprendendo aí juntos, né? Nesse curso teológico, está lá em Cianorte. Deus abençoe a igreja também de Cianorte. Estamos aqui alguns irmãos compartilhando, né, do ensino da palavra de Deus e justamente falando, né, a respeito do Espírito Santo. De acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Nos fica evidente pelas atribuições que a palavra de Deus faz a ele, como lemos. Então, o Espírito Santo fala. É uma pessoa, então ele fala. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que vos falará por intermédio de vocês. É interessante quando os discípulos estavam preocupados, né? Como eles falariam, como eles agiriam. E não devemos também, né? É interessante isso, fique registrado. Tinha um amigo meu, trabalhávamos juntos, ele não é evangélico, mas até tinha interesse pela palavra de Deus, tem, né? Eu nunca mais ouvi, mas ele queria que ele fosse nos lugares e o Espírito Santo instruía ele para ele falar, porque ele pegou uma palavra como essa, dizendo, olha, mas o próprio Jesus, ele disse, e quando os discípulos, né, os apóstolos do Senhor, eles fossem confrontados a respeito da sua fé, o Espírito Santo lhes guiaria, lhes encheria para que eles falassem e se defendessem daquelas acusações. Então, eu até indaguei, perguntei, mas e aí, você está lendo a palavra de Deus? Ele disse, leio muito pouco. Mas está fazendo algum curso teológico, participando de algum grupo de estudos? Não, mas eu quero só receber do Espírito Santo a capacitação para me chegar e falar. Aí é fácil, né? Até eu queria, né? Aí todos nós queríamos também chegar, diante de todos, e eu vou ler aqui e vou pregar. E sem ler a palavra. Não, eles interpretaram errado. E isso se dá à falta de leitura da palavra de Deus. Não é isso que o Senhor estava dizendo. Ele está dizendo que Ele nos fará lembrar de todas as coisas. Ele nos dará saída, Ele trará à nossa memória coisas que a gente até mesmo leu, esqueceu, mas que no momento oportuno, através do Espírito Santo, que é esse nosso auxiliador, ajudador, Ele vai trazer e vai nos fazer sair de tais momentos, né? Vai nos fazer expor a palavra do Senhor de uma forma coerente, de uma forma sábia. Então, é uma vigilância que devemos ter, uma busca que devemos ter, é orar ao Senhor, é ler a palavra de Deus, é jejuar, faz parte da vida, do cotidiano do cristão. O Espírito Santo, então, ele sonda as coisas profundas do Pai. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele deixa claro, dizendo, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele é o próprio Deus, né? Somente um Deus, ele pode conhecer nas profundezas aí, ele pode conhecer de forma mais aprofundada a pessoa do Pai. Então, fica evidente que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é divino, é da mesma essência que o Pai, né? O Espírito Santo ensina, isso é uma característica, eu acho que sabida, né, de todos nós. Sabemos que a palavra de sabedoria, os dons espirituais, eles vêm através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dota a sua igreja, que presenteia a sua igreja a respeito dos dons espirituais, haja vista que nós cremos. Estamos estudando, né, no nosso trimestre agora, a respeito do pentecostalismo, e nós estudamos a respeito da atualidade dos dons espirituais. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos que o Senhor, ele atribuiu e deixou para que o Espírito Santo distribuísse para o bom andamento, bom funcionamento do corpo de Cristo, os dons espirituais. Que bom era, né? Que bom será. E eu creio que em breve nós vamos ter nas nossas igrejas pessoas que têm os dons espirituais, e aí nós vamos ver
de fato, as manifestações do Espírito Santo, lembrando que o Senhor Jesus, né, ele veio não para mostrar o seu poderio, mas ele veio para cumprir a vontade de Deus. O fato fica claro quando Pedro corta a orelha daquele soldado e diz: olha, aqui ninguém vai levar o mestre. Jesus, ele devolve, né, novamente a orelha ao soldado Malco ali. Ele diz: olha, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e ele enviaria miríades, milhares de anjos e acabava com tudo isso aqui. O Senhor Jesus deixa evidente que ele não veio mostrar o seu poderio, mas ele veio cumprir a vontade do Pai. Então, o mais importante, né, do que a demonstração de poder é a palavra de Deus pregada aos corações. Jesus, ele deixa isso claro, mas ele usava. O Senhor, quantas das vezes curou, e quando o povo era curado, afluía multidões para o ouvir, e aí ele pregava a minha palavra. Então, é uma ferramenta indispensável, os dons espirituais que vêm do Espírito Santo, que dá à sua igreja, que está disposto a oferecer, né, à Igreja de Cristo, nos dias atuais, a capacitação dos dons espirituais. E possamos orar, né? Possamos buscar do Espírito Santo os dons. O Espírito Santo conduz e guia. Então, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, nós vemos então, aqui nessa questão da verdade, ele não compactua com a mentira. O Espírito Santo, ele não divide casa, né? Não mora de parede e meia, como alguns dizem, com a mentira. Então, quando nós estamos, né, fazendo uma coisa que não agrada ao Senhor, nós devemos entender que o Espírito Santo, ele não vai estar habitando aonde nós estamos. Somente quando há o arrependimento, somente quando há uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, aí sim nós contamos com esta ajuda, com essa condução que vem do Espírito Santo. Ele nos conduzirá, ele nos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo nos conduz e nos guia. O Espírito Santo intercede por nós. Isso é maravilhoso. Deus intercede por nós. E a Bíblia diz ainda que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, é o Espírito Santo que intercede diante do Pai. É o Espírito Santo que intercede por nós, né? De acordo com a vontade de Deus Pai. O Espírito Santo dispensa os dons, né? Ele derrama os dons, ele oferta os dons, presenteia com os dons espirituais. Isso já falamos. O Espírito Santo chama homens para o seu serviço. Isso nós temos visto, né, em nosso meio. Quantos novos obreiros aí nós temos na seara do Senhor, né? No caso aí, Cianorte está cheio lá, né? De jovens pastores ali, jovens obreiros, a semelhança de Timóteo, de Tito, que receberam a incumbência da parte de Paulo para estar pastoreando algumas igrejas. E hoje ficou mais fácil para nós, né, que somos jovens obreiros aí, talvez jovens pastores que estão dirigindo a igreja, que no tempo de aperto a gente pega o celular aí e manda um WhatsApp, né? O pastor já logo nos socorre, talvez alguma dúvida, alguma questão mais difícil de resolver. No tempo de Paulo era um pouquinho mais complexo. Já vista eram cartas que eram enviadas, e nós temos a carta, exemplo, a carta a Timóteo, o próprio apóstolo Paulo aí alertando, dizendo para Timóteo justamente sobre o espírito que ele estava recebendo, né? Dizendo: olha, Deus não te deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas Deus te deu um espírito de ousadia, um espírito, né, esse que vem da parte de Deus, que vem para mostrar que de fato ele está fazendo a coisa certa, né, a coisa de Deus, e precisamos ir então para cima, porque a Bíblia nos deixa claro, né, que o jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, os jovens obreiros aí busquem sempre o direcionamento do Espírito Santo, sabendo que o que fazemos para o Senhor, nós seremos de fato recompensados. O Espírito Santo, ele se entristece. Então nós vemos, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Efésios, Paulo, né, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, essa questão de selo é interessante.
e vamos já fechar aí, falta 5 minutinhos, mas essa questão do selo é interessante, porque nós vemos hoje no correio aí, poucas pessoas hoje mandam algumas correspondências, mas nós vemos que uma carta ela não chega no seu destino, ela nem sai do lugar de origem, se ela não tiver um selo. Então, é necessário que esteja um selo para que essa carta ela possa ser entregue, né, ao destinatário. Quando nós estamos falando, Paulo usa uma terminologia dizendo que selados, né, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, para o dia da redenção. Então, não devemos entristecer de forma alguma o Espírito Santo. E como entristecemos, né, o Espírito Santo, tem vários fatores, né, que levam ao entristecimento do Espírito Santo. O crente salvo que comete um pecado, lembrando que pecado não tem escala, né? Nós não temos aqui um nível de pecado, né? Talvez alguns podem até selecionar, né? Aqui é o pecado. Ixi, vai escala. Nós temos alguns aí que acham que o pecado ele tem escalas, né? É o pecado maior, o pecado menor. Nós temos aqui, né? O pecadinho é só mentir um pouquinho, né? Passar um outro para trás aí, fazer uma mentirinha não é um pecadinho. Mas aqui o adultério, né? Talvez é o pecado maior, o homicídio, é o pecado grande também. Então aqui é o pecado grandão, né? E aqui é o pecado pequeno. O pecado pequeno entristece pouco ao Espírito Santo. O pecadão entristece mais. De forma alguma, né? O pecado ele não tem escala. Da mesma forma, né, que uma mentira pequena, um adultério, um homicídio é pecado diante de Deus. O salmista ele deixa claro dizendo: olha, eu escondi a sua palavra no meu coração para justamente eu não pecar contra ti. Então essa preocupação de homens, e isso que eu quero fechar aqui, né, finalizar aqui, no decorrer aí do mês, por nós estivermos ministrando aí a lição, vamos tentar deixar mais claro para os irmãos, né? Mas o que fica claro para nós, que deve ficar claro para nós, é que de fato nós não devemos de forma alguma entristecer a pessoa do Espírito Santo de Deus. Que o pecado, tanto que, assim, até onde eu sei, o maior pecado de todos seria pecar contra o Espírito Santo. Isso, nós vamos até ver eu creio que na última lição vai falar sobre o pecado sem perdão, que justamente entra na questão que o Wagner coloca aqui, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos ver nas últimas aulas aí, fica preparado, porque é um pecado que a Bíblia coloca, né, como sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos entender um pouquinho mais. O que nós vamos fechar aqui, para os irmãos entenderem nessa questão de escala de pecados, que nós não devemos pecar contra o Espírito Santo de Deus. Talvez alguns tenham, né? Alguns aí no mundo afora, eles colocam essa escala de pecado. Alguns cauterizam a sua mente e eles tornam o hábito um pecado. Então, eles acostumaram a mentir, eles acham que a mentira é um pecado que é tranquilo, não está trazendo dano a muitas pessoas, e eles mantêm sempre uma vida de mentira. Mas quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, para a Palavra de Deus, nós temos que entender que não podemos, de forma alguma, entristecer o Espírito Santo de Deus. E um dos sinais que fica evidente de uma pessoa que perde essa consciência, que está com sua mente cauterizada, ela não tem essa percepção de pecado. Aí ela começa a se distanciar tanto de Deus, que o Espírito Santo bate, fala, o Espírito Santo corrige, e essas pessoas elas estão tão distantes que já não conseguem mais perceber a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Mas como agentes, né, do Espírito Santo, como cristãos que somos, temos essa incumbência, nós temos este mandamento vindo da parte de Deus, né? Nós temos esta obrigação, que é pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, que é levar a palavra do Senhor às pessoas que estão perecendo neste mundo, que estão com sua mente cauterizada, que trocam a sua mão direita pela esquerda, que já não sabem mais o certo ou o errado. Graças a Deus, que o Espírito Santo teve misericórdia e tem misericórdia de nós, e nos faz aprender a sua palavra, e que possamos, como mensageiros de Deus, do Evangelho, né, de salvação, dessas boas novas de salvação, alcançar essas pessoas que estão distanciadas
do caminho do Senhor. Irmãos, que Deus abençoe. Pastor Júlio aí, toda a igreja de Cianorte, os irmãos que nos acompanharam. O Fábio, Deus abençoe. O Wagner aqui, que tem nos ajudado também com a mídia aí, com a estrutura toda. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Vamos orar para finalizar. O Fábio, ora ao Senhor. O Fábio está orando aí. Pode ser. Deus, te agradecemos pela oportunidade que tivemos nesta noite de estar aprendendo a Tua Palavra. Cremos que o Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso Ajudador, é quem nos direciona, quem nos guia, quem nos guarda. Pai querido, que Teu Espírito continue, Senhor, sobre cada um dos nossos irmãos, na cidade de Cianorte, Senhor, na nossa regional, na vida do nosso pastor, direcionando, ajudando, fortalecendo. Pai querido, nós oramos, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.